Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde da Coluna. Eu sou o Dr. Cláudio Falcão, neurocirurgião com área de atuação nas doenças da coluna e da dor crônica. E no programa de hoje, vamos explicar como a quiropraxia também nos auxilia e nos ajuda na prevenção e tratamento das doenças da coluna. O programa se inicia logo após a vinheta. Você sabe o que é quiropraxia? Já teve receio de fazer? Bem, hoje a gente vai esclarecer tudo. Hoje a gente recebe aqui no programa Saúde da Coluna Lucas Klafke, que é quiropraxista, atende aqui em Porto Alegre e faz atividade de consultório que recebe desde pessoas com dores crônicas até atletas de alto rendimento. E ele vai esclarecer tudo para a gente. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso programa. Obrigado, Dr. Cláudio, obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas Klafke, eu sou graduado em quiropraxia pela Universidade Fevale desde 2008, com uma pós em biomecânica e cinesiologia, e a minha especialidade, de fato, acaba sendo a coluna vertebral. Ô Lucas, vamos lá. Onde que a quiropraxia particularmente atua, onde ela trata? Esclarece aí para o nosso telespectador. A quiropraxia é a área da saúde que trabalha com as disfunções neuromusculoesqueléticas. Então, ela trabalha com as disfunções do músculo, da articulação e com o que isso causa neurofisiologicamente falando. Então, a pessoa teve um torcicolo, é uma disfunção musculoesquelética. A pessoa tem uma lombociatalgia, aquela dor que começa na lombar e irradia para a perna, é uma dor que tem um fator musculoesquelético, mas ela pega bastante a parte neurológica. Então, a gente atua em todos esses âmbitos ao mesmo tempo. Então, o principal objetivo da quiropraxia é restabelecer qualidade de vida, né, voltar à funcionalidade da pessoa. Concorda, Lucas? Exatamente, a gente trabalha com as disfunções. Então, muitas vezes, a dor do paciente ela é basicamente uma disfunção, não é um grande problema. Então, chega muitas vezes o paciente com um exame, com uma hérnia de disco, com um problema, com uma espondilolistese, uma fratura, e a dor dele não está naquela região. Perfeito. A dor dele é outra dor, que é uma disfunção muscular, uma disfunção articular, onde ele perdeu a amplitude de movimento, e isso causa uma sintomatologia muito semelhante a algumas dessas dores, muitas vezes. Ô Lucas, me diz, particularmente no seu consultório, quais são as queixas e, consequentemente, os tratamentos mais comuns que você faz usando a quiropraxia para a coluna? O dia a dia do consultório é basicamente com pessoas com dores no pescoço e lombar. São os dois principais motivos que trazem. Mas coisas que eu atuo bastante também são as dores de cabeça, as cefaleias cervicogênicas. A quiropraxia atua muito bem em relação a elas. Fasciite plantar aparece muito no consultório. E epicondilites, dores nos ombros, né? Aquela dor do peito que a pessoa acha que está infartando. Sim. Às vezes é só uma disfunção do gradil costal. Ô Lucas, durante um ajuste quiroprático, o que é que realmente ocorre? O que é que acontece ali? Esse é o maior medo de todas as pessoas, eu acho, né? Que tem medo do estralo. Sim. Não é como nos vídeos do TikTok, do Instagram, com aqueles estralos e puxa e amarra. Na primeira sessão é feita uma avaliação completa do paciente, com uma anamnese completa, uma avaliação física, e a gente vê se a pessoa precisa realmente dos estralos ou não. Perfeito. O estralo é uma manipulação articular que ela pode ser feita de forma manual ou instrumentada, dependendo da necessidade. A quiropraxia em si, ela atua com ajustes de baixa amplitude e alta velocidade. Então, o estralo ele não é tão alto. Aqueles estralos mais altos acontecem em manipulações onde a pessoa faz muita amplitude. Perfeito. Eu não sou muito fã desse tipo de manipulação. Ô Lucas, a quiropraxia, então, pelo que eu estou entendendo, não necessariamente, em 100% das vezes, tem que ter o estalo, né? Então, Correto. vai sendo avaliado de caso a caso pelo profissional.
E ela pode ser usada de forma preventiva também? Na verdade, atualmente, a minha agenda ela é basicamente formada por pacientes que vêm pela prevenção, Ótimo. que em algum momento buscaram quiropraxia por alguma dor crônica ou aguda e se sentiram bem com o tratamento e mantêm, vem uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses para se manter. Também tem o pessoal curioso, né, que quer saber como é que é o estralo, mas sim, a prevenção hoje em dia é pelo menos 60% da agenda do consultório. Ótimo, até porque eu sempre falo aos pacientes, é muito mais rápido, mais fácil e do ponto de vista econômico mais barato, prevenir do que fazer o tratamento, né? Do que remediar, como a gente sempre diz brincando. É o ditado clássico. Isso. Ô Lucas, e na sua experiência, o que é que você daria de orientação para o nosso telespectador de hábitos que mais prejudicam a coluna e que te procuram no consultório? A gente pode elencar isso em 3 categorias. Tá? A gente pode elencar na categoria física, traumática, emocional, né, as psicológicas e químicas. Então, dentro disso, cada paciente é um paciente. Pode ser por um esforço repetitivo, pode ser por um esforço muito grande, pode ser por um estresse muito grande. A pessoa está passando por uma situação difícil, ela pode se tensionar, pode vir a ter um bruxismo, uma tensão muscular ou até na parte lombar. Então, depende muito, mas com certeza eu elencaria como o sedentarismo a pior O de todos. carro-chefe. É o carro-chefe, que mais causa dores. Ô Lucas, e você, eu tenho essa percepção no meu consultório, não sei se você tem no seu também, que o uso de computadores, de telas, de tablets, o smartphone tem piorado muito, agravado muito as dores na coluna. Eu vou ser um pouquinho polêmico nesse momento, tá? Certo. Por quê? Porque os estudos, eles não mostram isso. Tá? Perfeito. Então, os estudos, eles mostram que não existe essa relação entre o uso do computador e celular com as dores. Mas no dia a dia na clínica, a gente não vê isso. A gente vê que a pessoa, ela vem com uma tendinite no braço de segurar o telefone, Perfeito. ela vem com uma projeção anterior da cabeça por dar zoom com a cabeça, né? De aproximar a cabeça da tela. Então, no dia a dia, a gente acaba vendo isso. Eu acho que foi uma substituição. Todo mundo hoje está na frente do computador, todo mundo hoje tem um celular, então o sobreuso, ele necessariamente vai causar uma disfunção maior. É o que eu sempre falo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, é uma ferramenta fundamental, mas a gente não pode ser refém, porque tem pessoas que eu vejo no consultório que vão dormir e acordam com o telefone na mão. Né? Então isso aí acarreta não só alterações físicas, estruturais, osteoarticulares, como também mexe com a mente da pessoa. Né? Isso causa alterações neurofisiológicas, né? Sim. Então, hoje em dia se recomenda a higiene do sono. Sim. Que é 40 minutos antes de tu ir dormir, tu desliga todos os aparelhos e isso vai melhorar a tua recuperação para o dia seguinte. Ô Lucas, existe uma idade ideal para começar a cuidar da coluna? Não. Não. O meu filho, com 20 dias, ele já fazia quiropraxia. Né? O meu primeiro paciente, o meu paciente mais jovem, na verdade, ele tinha 11 dias na época. Então, com 11 dias, a mãe buscou a quiropraxia porque ele chorava. Então, diferente do adulto, o adulto fala, estou com dor nas costas. A criança não, a criança chora, ela tem constipação, ela tem soluço, ela tem torcicolo. Aí a gente tem que saber ler o que a criança faz, mas não existe idade. Então, assim, a gente foi extremamente esclarecedor isso, Lucas, porque para você, telespectador, crianças e adolescentes podem fazer quiropraxia, não é, Lucas? E Podem e devem, exatamente. Acho que hoje a gente vive uma época um pouquinho mais desconstruída. Antigamente, criança chorando era frescura, né? Sim. Não, criança não tem esse direito. Hoje em dia não se percebe que a criança ela sente dor. Ela está passando por traumas, ela cai, ela bate, ela tem seus desconfortos. Qual é a grande vantagem? Um adulto, ele demora muito mais para ter uma resposta. A criança geralmente é muito rápido. Mais rápido. Ela tem uma resposta, uma recuperação muito, muito acelerada mesmo. Ô Lucas, diante de suas atividades diárias no consultório, quais são aqueles tipos de lesões na coluna que você vê um resultado mais rápido com a quiropraxia? A quiropraxia em si, ela se destaca no mercado por ter uma resposta muito rápida.
Então, muitas vezes, na primeira sessão, o paciente já sai melhor. E eu sempre digo que em até 4 sessões, tu tem que ter alguma resposta. Né? Tem que ter alguma resposta evolutiva. É um divisor de águas, né? Exatamente. Em 4 sessões, se o meu paciente ele não evoluiu, eu revejo tudo que eu estou fazendo. Ele tem que ter alguma melhora. Mas se eu fosse elencar a cefaleia atencional, que é aquela dor de cabeça que vem da nuca, vai até o fundo do olho, ela geralmente tem uma resposta muito rápida. As disfunções costais também, o paciente sai respirando melhor, é bem incrível. As dores lombares também, geralmente a pessoa já sai com mais mobilidade e isso faz com que ela se sinta mais segura. Ô Lucas, especificamente em relação àquela famigerada hérnia de disco, o que é que você fala, o que é que você vê de resultado na prática? Então, a quiropraxia, ela não trata a hérnia de disco em si. Não tem como a gente trazer o disco de volta para o sítio dele, não tem como fazer aquela regressão. O corpo humano, ele tem total capacidade de reabsorver a hérnia. Não é a coisa mais comum, mas acontece. A gente trabalha com a readaptação do paciente a esse novo sintoma, né? Essa nova condição. Então, a gente trabalha na articulação para devolver amplitude de movimento, funcionalidade e neurofisiologicamente fazer o paciente se adaptar àquilo. Então, ele começa a se mexer e fala, não dói, consigo me levantar, consigo sentar. Então, essa readaptação ela é importante para ele retomar as atividades dele e conseguir superar a hérnia, de fato. E o que eu iria perguntar agora, e você já se antecipou e falou, eu iria querer saber, e o nosso telespectador também, com quanto tempo a gente já começa a ver um resultado com a quiropraxia? Então, a partir de 4 semanas é o divisor de água. 4 semanas, 4 sessões. Não tem como precisar, porque cada caso é um caso, né? Então, assim, o paciente que vem numa crise de hérnia de disco, que está em posição antálgica, está tortinho, ele vai levar uns 15 dias, pelo menos, para começar a melhorar um pouco mais. Já o paciente que tem uma dor de cabeça, uma cervicalgia aguda, em 2, 3 dias, ele já tem uma melhora um pouquinho mais palpável. Então, depende muito de cada caso. Se é uma dor aguda, ela responde mais rápido. Se é uma dor crônica, porque eu brinco que muitas vezes a pessoa já foi no ortopedista, no fisioterapeuta, no massagista, no pai de santo, e eu sou a última opção dela. Então, ele já está há 2 anos com uma dor e a resposta ela acaba sendo um pouquinho mais lenta. Mas eu sempre falo, me dá pelo menos 4 sessões. Vamos ver se em 4 sessões a gente melhora. A partir disso, a gente faz uma reavaliação, se vai precisar de 10, 20 ou se 5 sessões é suficiente. Então, via de regra, a partir da 4ª sessão, é de se esperar que já tenha uma resposta satisfatória, né, Lucas? Eu acho que toda terapia deveria ser assim. Perfeito. Né? Tu ter uma recuperação rápida. Ô, Lucas, e se você pudesse escolher 3 dicas principais que você daria para quem tem problema na coluna? A primeira, com certeza, seria buscar uma atividade de força. Fazer uma musculação, um yoga, um pilates, um treinamento funcional. Então, a pessoa se movimentar. A variação de postura eu acho que também é bem interessante, porque a pessoa que passa muito tempo sentada, ela precisa levantar, a pessoa que está muito tempo em pé precisa sentar. Então, a variação de posição seria importante. E beber água. Eu acho que beber água é uma coisa que a gente deveria fazer mais naturalmente. Então, vamos imaginar que você está de frente para aquela pessoa que está lá do outro lado assistindo a gente e que convive com dor nas costas há muito tempo. O que é que você diria para ela? Mudar os hábitos. Se a dor ela está há muito tempo, é porque tu provavelmente tem hábitos ruins ou não os melhores hábitos. Então, alguma coisa tu tem que mudar na tua rotina para ter um resultado diferente, porque não é fazendo as mesmas coisas que a gente vai ter resultados diferentes. A gente vai ter que ter alguma mudança nos hábitos, no que a gente faz no dia a dia, nas atividades físicas, na postura laboral. Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente desmistificou a quiropraxia. É uma ferramenta que funciona muito bem. Mais uma para ajudar você que convive com dor nas costas, né? O intuito do quiroprata, do quiropraxista, do fisioterapeuta, do médico, de todos, é restabelecer qualidade de vida para você que convive com dor crônica, né? Então, a gente dá o norte e, a partir daí, depende muito de você mudar seus hábitos de vida, não é, Lucas? Exatamente. Então, a gente brinca que o tratamento, ele é 30% do terapeuta e 70% do paciente. Concordo. Porque não adianta ele vir
ele fez um movimento ruim, travou, a gente vai lá e destrava. Ele volta e se trava de novo. Ou então ele tem um colchão ruim, ele acorda todo dia com dor. A gente melhora o paciente, ele continua dormindo no colchão ruim, a gente está dando murro em ponta de faca, né? A gente está secando, enxugando gelo. O que a gente faz no consultório é o pontapé inicial, mas tem que ter a mudança da pessoa, né? Senão a gente não consegue evoluir e o pessoal vai continuar sofrendo. Lucas, excelente essa conversa, esse nosso bate-papo. Acredito que esclareceu e ajudou a entender muito quem está lá do outro lado assistindo a gente. E eu quero que você fale aqui onde te encontrar, onde te procurar, teus contatos, tua rede social, deixa aí para o pessoal. Tá certo. Eu trabalho aqui em Porto Alegre, na Anita Garibaldi, perto da Carlos Gomes. Me encontra no Instagram, lá no @lkquiro e no site da Associação Brasileira de Quiropraxia. Então, quem tem curiosidade de buscar quiropraxia, eu recomendo que busque alguém graduado. Existe muito cursinho de final de semana. A quiropraxia está num esquema de regulamentação. Então, existe o site da Associação Brasileira. Tu vai lá e bote, encontre um quiropraxista no Google. E o Google vai te indicar para esse site e vai mostrar todas as pessoas formadas lá no país. As regiões do sul aqui, elas estão mais concentradas, mas hoje em dia está bem espalhado lá para o norte e nordeste, inclusive, abriu faculdades lá. Então, conseguiu divulgar bastante para essas regiões que não tinham tanto. Isso é fundamental, você procurar um especialista que tenha graduação, que tenha reconhecimento para alguma sociedade da classe, da especialidade. Isso para todos, para o quiropraxista, para o fisioterapeuta, para o médico, para todo mundo. É extremamente importante isso, Lucas, realmente. É a segurança, né? A nossa saúde. Eu não colocaria meu pescoço na mão de qualquer um. E eu acho que a pessoa bem educada ali faz bastante diferença. E sempre procurar os profissionais orientados, com graduação, com a formação, porque aí você vai ter uma confiança no tratamento e saber que vai estar em mãos que estudaram, estudam e praticam uma arte de forma decente, sob uma supervisão adequada e sem risco para você, né? Exatamente. Sem cair na mão de um curioso. O grande diferencial do quiropraxista formado, do graduado, é saber quando não fazer. Isso. É dosar, né? Nem todo paciente ele precisa do estralo, nem todo paciente precisa fazer barulho. Muitas vezes as mobilidades, os exercícios, eles são suficientes. Então, o manejo de segurança, ele é maior com um quiropraxista graduado. Então, eu espero que a gente tenha desmistificado essa questão do eterno estado da quiropraxia. Lucas deixou bem claro aqui. É uma ferramenta que vai te ajudar quando for indicada. Não tenha medo. E o grande segredo é procurar um profissional experiente, com graduação, com formação adequada na área. Lucas, muito obrigado e tenho certeza que ajudou muito o nosso telespectador. Eu que agradeço o convite, Dr. Cláudio. Quais são os principais sinais de alerta que indicam que a pessoa deve procurar um especialista imediatamente? Bem, se você tem aquela dor nas costas por mais de 3 meses que não melhora com tratamento medicamentoso, ou se você, além da dor, tem um déficit de força em algum membro, ou seja, tem uma fraqueza na execução de algum movimento com os braços ou com a perna, ou em casos extremos, quando você tem até uma alteração no controle da urina e das fezes, então isso aí, inclusive, já passou da hora de procurar um especialista. Existe alguma forma de prevenir dores na coluna, mesmo para quem trabalha muitas horas no computador? Isso é bem interessante. A gente sabe que vários profissionais trabalham várias horas ao longo do dia sentados. Então o que é que eu sempre oriento? A cada hora sentada, levanta, dá uma caminhada, faz o alongamento. O ideal é que nos ambientes de trabalho exista um programa de ginástica laboral. Dessa forma a gente consegue minimizar e muito o impacto da postura viciante nas dores da coluna. Quais exercícios podem ser feitos em casa para ajudar a prevenir dores na lombar?
Bem, várias atividades em casa vão ajudar a prevenir dor nas costas, particularmente na lombar. Alongamento, yoga, pilates, musculação. Então, você realizando várias atividades dessa, ou uma, ou duas, ou algumas em conjunto, vão ajudar muito a prevenir dores nas costas. Como prevenir dores na lombar durante a gestação? Isso é muito importante e eu recebo muitas pacientes grávidas no consultório. Então, o que é que eu sempre oriento? Logo no início da gravidez, procurar realizar atividades para manter um alongamento adequado da musculatura da coluna lombar, da coluna como um todo, da cintura pélvica e a partir daí um gradativo fortalecimento. Então o Pilates é excelente, uma fisioterapia específica para gestante também. Então são hábitos simples, a natação. Então são atividades simples que vão prevenir muito o sofrimento de dor nas costas nas grávidas.